Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Chefe Pimentel, falando mais uma vez com vocês sobre assistência domiciliar. Tá? Hoje vocês vão perceber que minha voz está um pouco mais grossa e com umas caras de sintomas aqui, mas eu ainda não fiz nenhum testes e caso algo aconteça eu conto para vocês em outros vídeos, tá bom? Queria conversar com vocês hoje um pouco sobre assistência domiciliar e a origem do home care. Afinal de contas, o que é home care, né? Eu sempre me pergunto por que usar essa palavra ainda em inglês. Nós usamos essa palavra ainda em inglês, apesar de não ser difícil traduzi-la, de significar cuidados em casa, o nome home care é utilizado porque esse modelo surgiu nos Estados Unidos. Ele foi estruturado, né, dentro dos conceitos de cuidados domiciliares no Canadá, e este modelo é o adotado no Brasil até hoje. Então é por isso que até hoje o termo home care. Até porque também, se eu for falar de cuidar de alguém em casa, então cuidar em casa faz parte de uma rotina que todo mundo já executou. Historicamente, isso começou lá nas guerras, na Grécia, na Antiguidade, com as parteiras, com o pessoal da igreja, com as próprias famílias que cuidavam uma das outras. Nem todo mundo tinha acesso financeiro aos médicos e as pessoas acabaram desenvolvendo cuidados em casa, né? O que diferencia para home care é justamente porque o home care estruturou essa assistência. Ou seja, o home care, ele transformou isso em uma estrutura. Então, por nomenclatura, nós costumamos dizer que o home care é a organização e a burocratização da assistência. Ou seja, a partir do momento em que o home care é estabelecido, eu passo a ter critérios, eu passo a ter uma estrutura a ser seguida, eu passo a ter burocracias que são obrigatórias. Então, essa estrutura, ela serve tanto, né, para tornar o home care uma coisa que pode ser seguida e pode ser adquirida de acordo com os mesmos critérios por pessoas diferentes, por pessoas de classes diferentes, por pessoas de regiões diferentes. Todas elas vão ter que passar por um critério avaliativo e classificatório dentro de uma estrutura já pré-determinada. Ou seja, pessoal, o home care existe para dar uma estrutura ao modelo de assistência. Tanto é que existem 3 modalidades. Nós temos a internação, a assistência e o monitoramento. E eu vou falar sobre cada uma delas de uma forma mais detalhada ao longo dos nossos vídeos neste mesmo canal. Hoje é importante que vocês entendam que, independente do modelo de estrutura, isso vai demandar uma mão de obra que envolve pessoas qualificadas de diversas graduações. Isso envolve pessoas que vão estar diretamente atuando nos cuidados básicos. Isso envolve materiais, medicamentos, né, equipamentos, toda uma estrutura que vai ser criada a partir da decisão de receber essa pessoa em domicílio. O que é importante que você entenda é que, em momento algum, dá para se isentar da principal mão de obra, que é a sua. E você pode se perguntar, mas por que a mão de obra mais importante é a minha? Porque se você já é ou vai ser responsável pelo cuidado de alguém e você é a pessoa, né, a ser referência como essa pessoa responsável, é a você que as pessoas vão recorrer nos momentos de decisões, nos momentos de dúvidas, em questões terapêuticas, em questões de fiscalização do trabalho, de aquisição, né, de material ou de medicação. O que eu quero falar com isso? É que não dá, por mais que você contrate, seja através do home care, que é exatamente no que nós estamos falando hoje, mas eu vou falar também sobre as outras formas que você tem de adquirir essa assistência fora do home care. Mas vamos voltar aqui para o home care.
ainda que você seja o responsável por contratar este home care, a partir do momento que é você quem assumiu essa responsabilidade, todos os questionamentos serão feitos por você. E como eu já havia falado no vídeo anterior, você precisa entender minimamente como toda essa estrutura funciona para que você seja capaz de conseguir organizar este cuidado. O home care existe para diminuir a burocracia e a preocupação de você ter que adquirir individualmente todos esses processos. O home care é onde você consegue encontrar tudo em um só lugar. Eu vou dar um exemplo, eu costumo dar esse exemplo para todo mundo. Eu comparo o home care a um evento. Quando a gente vai preparar um evento, você tem a opção de você mesmo se responsabilizar por todas as etapas do evento. Então você convida as pessoas, você compra os ingredientes e você mesmo cozinha, você compra a decoração e você mesmo decora, você organiza o lugar, você cuida da limpeza, enfim, você tem essa opção. Uma outra opção é você adquirir toda a estrutura e contratar uma mão de obra. Ou seja, você compra os ingredientes e contrata um cozinheiro, você compra a decoração e contrata um decorador, você contrata alguém responsável pela limpeza, pela segurança, etc. Ou você pode também contratar uma empresa, né? Tem os buffets, essas outras empresas que são especializadas nesse tipo de serviço. E aí elas assumem a responsabilidade por todas as etapas. Você precisa apenas sentar, são feitas várias reuniões, degustações, e aí você, né, faz um orçamento, contrata, e essa empresa passa a ser responsável por todas as etapas do processo. Ou seja, o que eu quero comparar com isso? De modo geral, quem define qual estrutura vai ser a que vai funcionar no seu evento? De modo geral, é você. É você quem vai avaliar de acordo com o tempo disponível que você tem para executar as tarefas, com a verba que você vai poder disponibilizar para executar, se isso vai agradar a pessoa, né, que também vai participar desse evento, se você tem outras pessoas que podem te ajudar nesse processo, ou se você vai se responsabilizar por todas as etapas sozinho. No home care funciona da mesma forma. Inclusive, é isso que separa esses modelos de assistência que eu citei anteriormente, de internação, de assistência e de monitoramento. São estruturas que vão oferecer mais ou menos serviços de acordo com a avaliação que é feita do paciente e de acordo com a verba, de acordo com o tipo de convênio. Ou seja, infelizmente, qual é a principal diferença? É que, ao contrário de um evento, no home care, esses fatores não dependem apenas de você. Eles passam também a depender de critérios que fazem parte de protocolos, de estruturas que estão além do nosso querer. Ou seja, no home care, querer nem sempre é poder. E eu sempre digo que, na verdade, se a gente quisesse mesmo, a gente nem queria precisar do home care, né? Ninguém quer ter que cuidar de alguém, ninguém quer ninguém doente. Então, querer mesmo, era que todo mundo estivesse saudável e ninguém precisasse ser assistenciado. Mas, infelizmente, como isso não acontece, a gente acaba ficando dependente desses critérios para que a gente possa ou não ter acesso a um home care. Você deve estar se perguntando também quais são os critérios necessários para se ter um home care. De modo bem amplo, existem 4 critérios básicos que precisam ser seguidos à risca. O primeiro é a estabilização do paciente, ou seja, só tem a possibilidade de ir para o home care aquele paciente que está estável. Se ele ainda estiver num processo contagioso de uma doença, se ele tiver um risco iminente de morte, isso impossibilita a ida dele para um home care. Mesmo que ele tenha uma doença crônica,
Ele pode sim ir para o home care tendo uma doença crônica, tendo uma doença que não tem cura, tá ok. Mas ele precisa estar num quadro estável. Ponto. Item 2. A partir do momento que ele está estável, ele recebe, assim como todos os outros processos de outras áreas dentro de um hospital, ele precisa de um encaminhamento, ou seja, de uma solicitação médica que vai para o home care, dizendo que ele tem condições de alta e todos os equipamentos, todas as medicações, todo o plano terapêutico que é sugerido pelo médico e pela equipe que cuidou dessa pessoa no hospital durante a internação dela. 3. A partir do momento que a gente também já tem um encaminhamento, esse encaminhamento vai para o plano de saúde. E aí eu vou abrir um parênteses para falar algo importante que pouca gente sabe. Infelizmente, nós ainda não temos uma estrutura de home care disponível de forma particular. O home care, na verdade, ela é uma concessão de tratamento extra-hospitalar que é dada pelos planos de saúde. Ou seja, ainda existe um vínculo direto com o seu plano de saúde. O que acontece é que o plano de saúde permite que esse tratamento seja continuado em domicílio. De uns 4 anos para cá, nós temos algumas concessões que foram feitas pelo SUS, ou seja, um contrato que existe diretamente entre o SUS e as empresas de home care. É um número ainda muito baixo, mas significa uma vitória muito importante para a área da saúde como um toda, porque isso viabiliza, né, que pessoas que não têm um poder aquisitivo ou, enfim, qualquer condição que seja de ter um plano de saúde, possam ter um home care a partir do Sistema Único de Saúde. Mas, voltando para o assunto inicial, a grande maioria dos contratos estabelecidos para home care acontecem entre as operadoras de saúde e as empresas de home care. Então, voltando mais uma vez o raciocínio, vamos lá, vamos recapitular. Existe a estabilização do paciente, o encaminhamento médico, e aí esse encaminhamento vai para o plano de saúde, e o plano de saúde abre uma oferta, digamos assim, né? É quase que uma licitação. Ele fala, olha, tem um paciente X que tá aqui e vai para casa sob cuidados. E aí, existem já alguns home cares que têm uma relação mais estreita com determinados planos de saúde, ou é quase que uma correria mesmo, gente. Vai quem chega primeiro, quem oferece um plano de cuidados mais rápido e mais completo dentro do que é pedido. Então, todo mundo vai lá, faz a sua oferta, e aí o plano de saúde fecha com o home care X, né? Então, ok, você foi o eleito a prestar os cuidados. E aí o home care vem, né? Que aí vem a etapa 4. O home care, juntamente com o plano de saúde, preenche uma tabela que nós chamamos de NEAD. Depois, lá na frente, eu vou explicar também para vocês o que é o NEAD de uma forma mais destrinchada. Mas, basicamente, o NEAD é uma tabela já pré-determinada, que vai somando pontos, e o objetivo desses pontos é classificar o paciente em baixa, média ou alta complexidade. Porque aí, de acordo com a complexidade, nós vamos saber os materiais, os equipamentos e quais os profissionais, quanto tempo de assistência vai ser necessário para esse paciente. Ou seja, quanto maior o tempo de assistência, maior a complexidade desse paciente. Então, a tabela NEAD é preenchida, a complexidade é definida, o plano de cuidados é definido e isso volta para o convênio. Há uma autorização, a partir do momento que o convênio autoriza, o home care entra em contato com você, vocês fecham um contrato
e a assistência começa a existir. Então, pessoal, de modo geral, é assim que as pessoas saem do hospital e são assistidas em home care. Agora que você já sabe, você vai poder acompanhar e cobrar melhor todas essas etapas. E para você que não vai fazer parte desse pessoal do home care e vai assumir a responsabilidade por essa assistência de forma autônoma, não se preocupe, nós também vamos falar com você nesse canal.